Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Palavras de Vida, porque a palavra de Deus é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. E vamos dar continuidade mais ou menos até o capítulo 12. Mas antes você já sabe, se inscreve no canal, deixa os seus comentários, diz o que essa palavra falou ao seu coração, porque aqui no canal Palavras de Vida você tem Bíblia, você não tem suposições, você tem Bíblia, você tem estudo da palavra de Deus, amém? Então acompanha aí comigo. Bora para mais um estudo? Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre a ganância, sobre o amor ao dinheiro? Por que o Senhor deixou os valores, né, dinheiro, qual é o propósito disso? Vamos descobrir o que a palavra de Deus fala ao meu e ao seu coração? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, diz assim: Mas é grande o ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada levaremos deles. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todo o mal, a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores. Mas tu, você, querido irmão, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? É essa a verdade que o Senhor nos mostra. Você vê, querido irmão, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Por isso que a Bíblia é o teu manual de fé, regra e prática. Não tem outro livro, não existe outro livro para minha e para a tua vida. A palavra de Deus, ela nos ama, que ela nos dá o direcionamento, porque a Bíblia aberta é a boca de Deus falando comigo e falando com você. Você compreende isso? Que a ganância é um desejo forte e egoísta de ter mais de ter mais do que você já tem, daquilo que o Senhor te deu. Não é errado você se preparar para ter as coisas, porque o Senhor, Ele nos deu sabedoria, Ele nos deu inteligência, Ele nos dá um dom para profissão, Ele te dá sabedoria para executar tarefas, Ele te dá sabedoria para ter estratégia, para trazer o sustento, para que você tenha uma vida, que você tenha o necessário para que você viva bem. Às vezes passamos por deserto, mas o Senhor nos ensina naquele deserto a depender dele, isso é maravilhoso. Porém, queridos irmãos, o problema todo é quando a pessoa, por ganância, a vida dela gira em torno da profissão, a vida dela gira em torno do dinheiro, a vida dela gira em torno do poder, porque a gente vê que se mata por dinheiro, se casa por dinheiro, se trai por dinheiro, se corrompe por dinheiro, traz aí todos os tipos de males, né? Se divorcia por dinheiro, né? Se mata por dinheiro, mais uma vez eu digo, principalmente isso. Como nós temos visto isso? E a palavra de Deus diz que essa loucura do mundo, ela traz muitas dores e leva o homem à ruína.
Olha que alerta que o Senhor dá para mim e para você. Há muitas advertências na Bíblia, né, queridos, sobre ceder à ganância e anseio por riquezas. Olha o que o Senhor Jesus advertiu lá. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A tua vida, ela não consiste no que você possui, a tua vida consiste naquilo que você olha da vontade de Deus, do caminhar com o Senhor, porque Ele disse que Ele iria te acrescentar todas as coisas. Ele disse para você fugir dessas coisas. Isso está lá em Lucas 12:15. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Isso está lá em Mateus 6:19-24. Por quê? Porque, infelizmente, querido, quando a pessoa coloca a vida dela nas riquezas, a riqueza passa a ser o Deus dela. Ela gira em torno disso. Eu me lembro que eu vi numa reportagem um certo homem que foi preso por roubar o estado que ele era governador. Ele disse para o juiz, ele admitiu que ele ficou embriagado pelo dinheiro, pela ganância, pelo poder. Ele ficou embriagado. Você vê o poder que isso tem. Você vê o poder que isso tem na vida daquele que não que se deixa embriagar, que não busca força no Espírito Santo. A gente ter as coisas, querido, é bênção de Deus, porque o Senhor disse que te acrescentaria todas as coisas e me acrescentaria. Então, quer dizer, o que eu e você precisamos, o Senhor nos dá. O que nós não podemos é nos embriagar, é não ficar fascinados por ter, pelo dinheiro, pelo poder, porque isso leva à ruína. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele não buscou riquezas aqui na terra, porque tem momentos bíblicos que a Bíblia diz que ele não tinha nenhum lugar para se reclinar na sua caminhada. E nós devemos buscar essa humildade. Aqui está dizendo com relação a ter humildade, a caminhar de maneira em paz, de caminhar de maneira que agrada ao Senhor, tendo Ele em primeiro lugar em todas as coisas. Por isso que dos mandamentos, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, Ele te acrescenta todas as coisas, querido. Amém? Continuando aqui, vamos lá. A ganância e o desejo de muitas riquezas são armadilhas que trazem ruína e destruição, como nós falamos, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A cobiça, ou ter um desejo excessivo ou ganancioso por mais, é idolatria, porque isso está lá em Efésios 5:5, que diz: sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é a avareza, né, que é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O princípio a ser lembrado está contido em Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei jamais, e nunca te abandonarei. Então, o Senhor lhe diz para nós que nós temos que estar contentes com aquilo que ele tem nos dado, e se ele vai nos acrescentando, é bênção para as nossas vidas. Mas não significa isso, nós temos que ser grato ao provedor, não à provisão. A provisão é tudo que ele nos dá, e o provedor é Deus. Então você tem que ser grato não à provisão, mas sim aquele que proveu, que é o Senhor Jesus, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é aquele que provê todas as coisas, esse Deus glorioso. Amém? E o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, na realidade, né, querido?
que é o problema. Não é você ter, como nós estamos falando. O amor ao dinheiro é um pecado porque atrapalha a adoração a Deus. Então, quer dizer, quando começa a atrapalhar a sua adoração a Deus, é sinal que está na hora de pedir perdão, clamar por misericórdia e fugir desse mal, fugir desse pecado, porque isso é um laço de Satanás, isso é um laço maligno. Jesus disse que era muito difícil que o rico entrasse no reino de Deus. Por quê? Porque quando o jovem rico perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus lhe disse que vendesse todas as suas posses e desse o dinheiro aos pobres. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Isso está lá em Mateus 19, 16, 22. Ao instruí-lo a abrir mão do seu dinheiro, Jesus apontou o principal problema do jovem: ganância ou amor ao dinheiro. O homem não pôde seguir a Cristo porque estava seguindo o dinheiro. Foi simples, o Senhor Jesus só quis expor o seu amor, né? O seu amor ao dinheiro, o seu amor ele preferiu o amor ao dinheiro do que a Deus. Então, isso só é uma forma figurada de nós dizer, do Senhor nos mostrar onde cada coisa está, qual é o lugar de cada coisa, né? Nós devemos estar sempre alinhados, sempre olhar para Cristo, para que cada coisa fique no seu lugar. O Senhor não divide a glória dele com ninguém, querido. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então, nós temos que estar ali firme, para que essa armadilha não seja nas nossas vidas. Amém? A ganância se recusa a ficar satisfeita. Na realidade, o ganancioso ele nunca está satisfeito. É um mal tão grande que ele nunca está satisfeito. Mais frequentemente do que não, quanto mais tem, mais ele quer. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Posses materiais as posses materiais não nos protegerão, nem nesta vida e nem na eterna. A parábola de Jesus do rico tolo, em Lucas 12, 13 e 21, ilustra bem esse ponto. Mais uma vez, o dinheiro ou a riqueza não é o problema. Porque não é errado o Senhor permitir que você tenha. O problema é a nossa atitude em relação a isso. Quando colocamos nossa confiança na riqueza ou somos consumidos por um desejo insaciável por mais, estamos deixando de dar a Deus a glória e a adoração que Ele merece, para glorificar, para adorar a posse, para adorar o poder, para adorar o dinheiro, tudo que o dinheiro pode comprar. Aí que está o mal, querido. Seja grata a Deus que te proporcionou isso, não aquilo que o dinheiro pode comprar, porque ele pode comprar hoje, amanhã pode vir uma guerra, o dinheiro desvalorizado, você não tem mais nada. Aí o que acontece? Ou você confia no Deus da sua salvação, ou você está perdido. Devemos servir a Deus e não desperdiçar o nosso tempo tentando ficar ricos. Está lá em Provérbios 23, 4. O desejo do nosso coração deve ser de armazenar riquezas no céu e não nos preocupar com o que devemos comer, beber ou vestir, porque tudo isso o Senhor cuida, porque se Ele disse para você buscar primeiro o reino dEle e a sua justiça e tudo te será acrescentado, confia no acrescentar de Deus, confia no acrescentar do Senhor, porque o acrescentar dEle não vai te acrescentar dores, não vai te acrescentar desespero, não vai te acrescentar laços nem armadilhas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso está lá em Mateus 25 a 34. Creia, querido irmão, que o Senhor é o Deus da sua vida, não é o dinheiro, porque o dinheiro pode comprar coisas terrenas, o poder pode dar satisfação momentânea, mas a vida eterna, quem proviu essa vida eterna para você e para mim foi o Senhor. Então espera todas as coisas nele, ele tem portas abertas para você, ele tem o melhor para a tua vida. Se deleite no Senhor em tudo que ele pôr na sua mão.
em tudo que ele coloque na sua mão, seja grato. Se ele que tiver de te acrescentar mais, ele vai te acrescentar. E se ele achar que você é bom, é bênção para a tua vida, você ficar com aquilo com menos que você acha que você merece, porque na realidade você merece aquilo que o Senhor te dá. Então espera e confia em Deus, porque ainda é pouco tempo nós estaremos com o Senhor. E aí o poder, o dinheiro desta terra não vai valer de absolutamente nada, só vai valer de se deleitar na vida maravilhosa que o Senhor preparou para mim e para você. Amém? Que o Senhor nos fortaleça, querido irmão. Que o Senhor nos fortaleça para vivermos o melhor dessa terra nos braços do Senhor. Que o Senhor Jesus te dê força e graça. Que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus e viva o melhor desta terra na presença do Senhor. Como diz o meu pastor, e a benção é grande. Deus abençoe cada irmão que ficou comigo até o final desse estudo aqui no canal Palavras de Vida. Deus abençoe você, que você esteja com os olhos abertos para viver aquilo que Deus preparou para você. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.